Olá pessoal, hoje nós vamos dar continuidade aí à Resolução 311 de 2007 e vamos começar pelo capítulo 2, porque na aula anterior nós trabalhamos aí no capítulo 1, tá? Então nós vamos trabalhar o capítulo 2, que ele fala sobre o sigilo profissional, né? Um tema bastante importante para nós que trabalhamos com pessoas, trabalhamos com a intimidade, com a sensibilidade de outras pessoas, né? E daí nós não podemos estar de maneira nenhuma, né, quebrando o sigilo profissional, quebrando a confiança e a veracidade e a fidelidade, que são princípios éticos com relação aos nossos pacientes. E daí, pessoal, nós iremos iniciar pelo artigo 82, responsabilidades e deveres, onde nós falamos a questão da ordem judicial ou com o consentimento da pessoa envolvida ou de seu representante legal. Em alguns casos, nós iremos ser chamados, para falar com relação a determinado paciente, ao tratamento de determinado paciente, tá? Então, é o nosso dever, certo? Só falar, se for por ordem judicial, ou com o consentimento da pessoa envolvida ou de seu representante legal, tá? Aí tem uns incisos que nós vamos trabalhar com relação a esse sigilo. Esses Szinhos, de dólar aí que vocês estão vendo, ele se chama incisos. Aí no inciso primeiro diz que permanece o dever do sigilo profissional, mesmo quando o fato seja de conhecimento público ou em caso de falecimento da pessoa envolvida. Então, mesmo que o ICO todo saiba que seu João morreu de AIDS, eu, como profissional que cuidei do seu João até o óbito, não posso revelar a causa morte de seu João. Alguém vai chegar e vai dizer, Clélia, todo o ICO já sabe, por que é que você não confessa? Não sei. Foi, todo o ICO já está sabendo, então se o ICO está falando, eu não preciso estar falando nada, certo? Eu não devo estar falando nada, não devo estar confirmando, tá? Se todo o ICO sabe, não fui eu que quebrei o sigilo profissional e nem que vou quebrar. Veja, pessoal, o paciente, infelizmente, ele veio a óbito, mas nós temos uma família que ainda vai precisar da nossa assistência, que vai precisar dos nossos cuidados, que nós devemos ter sigilo profissional perante essa família, tá? E nós, como profissionais, que temos que ter uma visão holística, uma visão do todo, nós não podemos cuidar só do paciente. Nós cuidamos da família, nós cuidamos da comunidade, tá? Nós cuidamos do biopsicossocial, tanto do paciente quanto da família. Inciso 2º. Em atividade multiprofissional, o fato sigiloso poderá ser revelado quando necessário a prestação da assistência, tá? Então, todos os profissionais que estão cuidando do paciente X devem saber tudo que condiz a relação, tudo que condiz e seja necessário para a relação paciente-profissional, tá? Digamos que nós temos um colega, trabalha na mesma instituição, mas ele não trabalha no mesmo setor. Ele não está cuidando de seu João, Vamos continuar com o exemplo aí de seu João. Então, esse colega, ele não precisa saber o que está acontecendo com o seu João, o tratamento do seu João, porque ele não faz parte da equipe multiprofissional que cuida de seu João, certo? Então, é o meu dever manter o sigilo profissional apenas,
né, e conversar apenas com os profissionais que estão cuidando do seu João e que essa conversa é necessária para a assistência. Inciso 3º. O profissional de enfermagem intimado como testemunha deverá comparecer perante a autoridade e, se for o caso, declarar seu impedimento de revelar o segredo. Tá? Então, em caso de ordem judicial, quando nós somos convocados para prestar, né, determinada informação, nós temos que nos apresentar e, caso a gente não queira revelar o segredo, nós temos que ir respaldados legalmente no sentido de não revelar esse segredo. A gente não só pode chegar lá e dizer, não quero, né? Nós temos que ir respaldados legalmente e declarar nossa intenção de não revelar, né? Devido aí ao sigilo profissional. Inciso 4º. O segredo profissional perante ao menor de idade deverá ser mantido, mesmo quando a revelação seja solicitada por pais ou responsáveis, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, exceto nos casos em que possa acarretar danos ou riscos ao mesmo, tá? Então, pessoal, é muito complicada essa questão de estar prestando assistência ao menor de idade sozinho, né? Sem a presença aí dos pais ou responsáveis. Na realidade, nós não podemos negar assistência, né, a ninguém. Só que no caso do menor, né, para que a gente não enfrente outros problemas mais na frente, nós podemos dialogar com esse menor que ele venha acompanhado de seus pais e ou responsáveis. E assim nós iremos prestar uma assistência adequada ao mesmo, tá certo? Porque no caso a gente atenda esse menor e a prestação da assistência, né, não tenha as informações não tenha nada a ver com risco nem para o menor, nem para terceiros, eu não posso de maneira nenhuma estar quebrando esse sigilo profissional, tá? E algumas vezes os pais eles vão querer saber por que o filho veio, né, o menor veio buscar uma assistência sozinho, né? O que é que ele quis saber. Então, para que nós não tenhamos complicações mais na frente, que a gente logo aconselhe o menor que vai cuidar dele, que vai assistir, que vai escutar, que vai tratar, mas com a presença dos pais e ou responsáveis. Com relação ainda a responsabilidades e deveres, artigo 83. Orientar na condição de enfermeiro a equipe sob sua responsabilidade sobre o dever do sigilo profissional. Nossa equipe ela tem que ser sempre informada, né, orientada com relação a esse sigilo profissional. Então, toda vez que nós formos fazer uma reunião, se as reuniões forem mensais, quinzenais, né, que a gente esteja junto, toda a equipe, que a gente reforce essa questão do sigilo profissional, pessoal. Porque, principalmente, né, no Estratégia de Saúde da Família, nós somos os profissionais de referência para toda aquela comunidade. Então, imagine se uma informação, né, sai da instituição, né, e chega ao ouvido do paciente, da família, da comunidade. Isso vai ocasionar uma quebra de vínculo, comunidade e equipe, tá? E daí, quem é que vai assistir esses pacientes nessa comunidade? Quem é que vai mais acreditar em nós como profissionais com sigilo profissional? Ok? Então, realmente, né, uma quebra de confiança, paciente, família, talvez muitas pessoas da comunidade, né, com relação a esses profissionais. Então, nós temos que ter muito cuidado. Sigilo profissional e as proibições. Artigo 84. Franquear o acesso às informações e documentos a pessoas que não estão diretamente envolvidas na prestação da assistência, exceto nos casos previstos na legislação vigente ou por ordem judicial.
Então, eu não posso permitir o acesso de documentos, eu como profissional, não posso permitir que outros profissionais tenham acesso às informações, às documentações do paciente, tá? Se esse profissional, se essa outra pessoa não está ligada diretamente à assistência do paciente, ok? Aí diz aqui, a não ser na legislação vigente, né? Por exemplo, por ordem do paciente, ele tem um parente que é profissional de saúde, não trabalha na instituição, mas ele quer que esse parente tenha acesso às informações do seu tratamento. Então, esse parente, por ordem, né, do paciente, que o prontuário é do paciente, vai ter acesso às informações do prontuário. Ou então, por ordem judicial, né, a justiça ela pede, né, o acesso a esse prontuário e que, assim como no caso das aposentadorias, se o prontuário for necessário, o que sai da instituição é uma cópia, não pode sair o original. Artigo 85. Divulgar ou fazer referências a casos, situações ou fatos de forma que os envolvidos possam ser identificados. Então, eu não posso estar, por exemplo, citando o exemplo aqui, né, de forma que vocês que conhecem o paciente saibam que eu estou falando de paciente X, né? Então, digamos que vocês conhecem seu João, né? O seu João da minha história, né? Então, eu não posso chegar aqui e dizer, ó, pessoal, o seu João está assim, 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 né? Então, eu vou dizer, o paciente X está assim, 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 porque eu já sei que vocês conhecem seu João, ok? Então, eu sou proibida fazer referência se vocês conhecem o paciente. Com relação, então, temos que cuidar aí na questão do sigilo profissional, tá? Com relação ao capítulo 3, nós iremos trabalhar o ensino, a pesquisa e a produção técnico-científica, né? Como vocês já pagaram metodologia científica, né? Vocês já vão ter noção de muitas das coisas que nós iremos falar aqui, ok? Então, com relação aos direitos, artigo 86, realizar e participar de atividades de ensino e pesquisa respeitada as normas ético-legais. Tá? Então, toda pesquisa que ela envolve seres humanos, ela tem que passar pelo comitê de ética, para que a gente dê continuidade à nossa pesquisa, tá? Comitê de ética, caso aprove a pesquisa, nós iremos dar continuidade, né, através da entrevista, de responder o questionário, da gravação, de como seja a nossa pesquisa. Artigo 87. Ter conhecimento acerca do ensino e da pesquisa a serem desenvolvidas com as pessoas sob sua responsabilidade profissional ou em seu local de trabalho. Então, vamos lá. Digamos que um colega nosso, ele vai realizar uma pesquisa na estratégia em que nós trabalhamos, né? Então, o meu colega X vai vir realizar uma pesquisa com as gestantes da estratégia de saúde em que eu trabalho. Então, eu tenho que saber a temática, os objetivos, o porquê, né, o que vai se tratar essa pesquisa, tá? Porque as gestantes, elas continuam sendo minha responsabilidade. Então, se eu aceito que um profissional venha fazer uma pesquisa, tá? Mesmo que ele chegue, né, faça sua divulgação sozinho com as gestantes, mas eu sou responsável por elas. Então, eu tenho que ter conhecimento da pesquisa. Isso é um direito, ok? Das responsabilidades e deveres. Artigo 89. Atender às normas vigentes para pesquisa envolvendo seres humanos, segundo a especificidade da investigação. Então, nós sabemos que nós trabalhamos com relação à pesquisa científica com a resolução 466 de 2012, tá? Dentro da resolução 466, nós trabalhamos com relação a 2 princípios bioéticos que nós já vimos, que é a beneficência
e a não maleficência, certo? Então, é o meu dever trabalhar com as normas da Resolução 466. Artigo 90. Interromper a pesquisa na presença de qualquer perigo à vida e à integridade da pessoa. Então, eu como pesquisador, se eu vejo que um dos participantes da minha pesquisa está se sentindo incomodado com a pesquisa, está sendo prejudicado com a pesquisa, então eu interrompo a pesquisa para essa pessoa, né? Eu peço para que ela saia, se ela não está se sentindo à vontade, ela pode sair, né? Até, pessoal, nós temos que ver que a participação, ela é voluntária, né? A participação dos participantes da pesquisa, ela é voluntária. Então, eles podem sair a qualquer momento. E muitas vezes, se a gente observa que essa pesquisa está trazendo algum malefício para esse participante, nós, como pesquisadores responsáveis, temos que deixar essa pessoa à vontade para que ela saia, tá? Interromper a pesquisa para ela. Artigo 91. Respeitar os princípios da honestidade e fidedignidade, bem como os direitos autorais no processo de pesquisa, especialmente na divulgação dos seus resultados, tá? Então, eu tenho que ser fiel aos resultados da minha pesquisa. Se o resultado foi bom ou foi ruim, foi satisfatório, né, para a equipe que eu estou para a instituição em que eu estou realizando a pesquisa ou não foi satisfatório, eu tenho que ser fiel ao resultado, né? Porque toda pesquisa, ela tem um cunho social, então ela vai servir para a sociedade, para a comunidade, tá? Artigo 92. Disponibilizar os resultados da pesquisa à comunidade científica e sociedade em geral. Então, terminei a pesquisa, tive todos os resultados, fiz o meu relatório final, vou dar uma cópia para a instituição em que eu fiz a pesquisa, para os profissionais envolvidos, para que eles vejam o resultado da minha pesquisa, tá? Mesmo que esse resultado não seja satisfatório para a instituição, mas eles têm que saber, né? Isso vai ajudar para que eles façam uma autoavaliação sobre, né, a sua assistência. Artigo 93. Promover a defesa e o respeito aos princípios éticos e legais da profissão no ensino, na pesquisa e produções técnico-científicas, tá? Então, tenho que trabalhar com os princípios éticos, né, e com a legislação que é a Resolução 466. Os princípios éticos, né, entra aí a questão da beneficência e da não maleficência. Proibições. Artigo 94. Realizar ou participar de atividades de ensino e pesquisa em que o direito inalienável da pessoa, família ou coletividade sejam desrespeitados ou ofereça qualquer tipo de risco ou dano aos envolvidos. Toda pesquisa, pessoal, ela traz riscos, mesmo que sejam os mínimos possíveis, e traz benefícios, tá? Então, na questão, se eu observo que a minha pesquisa está trazendo riscos para a coletividade, né, para os participantes da minha pesquisa, né, eu tenho que realmente parar esta pesquisa, tá? Artigo 95. É proibido eximir-se da responsabilidade por atividades executadas por alunos ou estagiários na condição de docente, enfermeiro, responsável ou supervisor. Então, veja, os preceptores, né, que na nossa instituição são os preceptores que acompanham vocês, alunos, nos estágios curriculares, tá? Eles são responsáveis por tudo que vocês realizam nos estágios. Por isso, né, que a instituição, ela recomenda
que, caso o preceptor não possa ir, que o estágio seja adiado para outro dia, tá? Nós não permitimos que o aluno ele fique sozinho sem o preceptor, sem o supervisor, certo? Porque é ele que é responsável por tudo que o aluno faz e ele não pode eximir-se com relação à produção técnico-científica e à assistência para com o paciente. Proibições. Artigo 96. Sobrepor o interesse da ciência ao interesse e segurança da pessoa, família ou coletividade. E no artigo 97, falsificar ou manipular resultados de pesquisa, bem como usá-los para fins diferentes dos pré-determinados. Então, o que é que quer dizer esses dois artigos? Que nunca o interesse da ciência deve estar acima da pessoa, da família e da coletividade. Então, por isso que eu tenho que ser fiel aos resultados da pesquisa. Eu não posso falsificar os resultados da minha pesquisa, tá? Porque para a ciência, para a instituição, o outro resultado é mais benéfico, tá? Então, eu não posso fazer isso, ok? Sempre eu tenho que ser verdadeiro, fiel ao resultado da pesquisa, porque ela deve ser para cunho social, tá? Então, se é o social, é a pessoa, família, coletividade e a instituição que está sendo, que está participando da pesquisa. Artigo 98. Publicar trabalho com elementos que identifiquem um sujeito participante do estudo sem sua autorização, tá? Então, sempre que eu for fazer pesquisa, primeiro, eu não posso, dar informações dos participantes da pesquisa, certo? Eles têm que ser anônimos. E eu só posso fazer uma pesquisa quando o participante ele aceita participar dessa pesquisa e ele assina um termo de consentimento livre e esclarecido, que é o TCLE, onde ele autoriza, que as informações, as respostas dele possam ser publicadas no trabalho, na pesquisa. Artigo 99. É proibido divulgar ou publicar em seu nome produção técnico-científica ou instrumento de organização formal do qual não tenha participado ou emitir nomes de coautores e colaboradores, tá? Então, o meu nome ele só pode constar em publicações, em trabalhos científicos que eu participo, tá certo? E toda vida que eu for divulgar esse meu trabalho em outros encontros científicos, todos os autores têm que estar presentes, o nome de todos os autores tem que estar presentes no trabalho, ok? Artigo 100. Utilizar sem referência ao autor ou sem a sua autorização expressa dados, informações ou opiniões ainda não publicados. E no 101, apropriar-se ou utilizar produções técnico-científicas das quais não tenha participado como autor ou não, implantadas em serviços ou instituições sob concordância ou concessão do autor. O que é que esses dois artigos querem dizer? Que eu não posso pegar uma informação de outro colega, mesmo que essa informação ainda não tenha sido publicada, e publicar no meu trabalho e dizer que essa referência é minha, que essa informação é minha, tá? Eu não posso de maneira nenhuma fazer isso, ok? Como também não posso pegar um parágrafo de um autor e colocar esse parágrafo como se fosse meu. Isso aí é identificado como plágio. E plágio é crime, pessoal. Então, a gente vai referenciar alguém
nós temos que colocar o nome desse autor e o ano em que essa publicação ocorreu. Artigo 102. Aproveitar-se de posição hierárquica para constar seu nome como autor ou coautor em obra técnico-científica, tá? Então, por exemplo, eu sou professora e vocês estão fazendo um artigo e eu digo que vocês têm que colocar meu nome, né? Porque senão vão tirar 0 na prova, tá? Então, eu não posso usar dessa posição hierárquica para ter meu nome na publicação de vocês, ok? Isso nós somos proibidos, além de ser uma questão antiética, né? E daí nós vamos falar um pouquinho sobre o artigo 4º, que ele fala da publicidade, tá? Aí vocês podem se questionar, a publicidade, por que a gente vai estar trabalhando a publicidade dentro do nosso código de ética? Porque nós estamos trabalhando aí, abrindo uma nova área que é o empreendedorismo, onde nós como enfermeiros estamos abrindo empresas, ofertando serviços domiciliares em empresas como home cares, e que é uma área que está crescendo na enfermagem, tá? E a gente está podendo fazer isso aí de forma domiciliar. Então, para que isso aconteça, a gente tem que publicar os nossos serviços e a nossa empresa, tá? Lembrando que quando a gente vai abrir uma home care, né, além das questões legais e burocráticas de toda empresa, o Corém, ele também tem que estar ciente e ele vai nos informar com relação à forma ética e legal que nós podemos trabalhar aí com relação à nossa empresa, ok? Então, responsabilidades e deveres, artigo 105. Resguardar os princípios da honestidade, veracidade e fidedignidade no conteúdo e na forma da publicidade. Então, nós devemos ser fiéis e verdadeiros com relação a tudo que a gente divulga e o que é divulgado que realmente seja realizado. Artigo 106. Zelar pelos preceitos éticos e legais da profissão nas diferentes formas de divulgação. Os princípios éticos e legais, eles têm que estar, né, na prestação dos serviços, na prestação da empresa, tá? Por isso que nós, quando vamos abrir uma empresa, nós precisamos do Corém para nos dar um suporte com relação à ética e à legislação. Das proibições. Artigo 107. Divulgar informações, nós somos proibidos de divulgar informações inverídicas sobre assunto de sua área profissional. Então, se não é verdade, nós não podemos divulgar. Artigo 108. Inserir imagens ou informações que possam identificar pessoas e instituições sem prévia autorização. Então, veja, quando se trata de imagem, quando se trata de voz, né, de áudios, nós precisamos ter o consentimento, a autorização da pessoa com relação à imagem, com relação à voz. É por isso que existe um termo de consentimento do uso da imagem e da voz, e que deve ser assinado pela pessoa, tá? Que a imagem ou a voz vão ser usadas. Então, com autorização, tudo legal. Sem autorização, isso é proibido. Artigo 109. Anunciar título ou qualificação que não possa comprovar. Então, eu só posso fazer divulgação de serviços, de títulos que eu possa comprovar, tá? De qualificações que eu possa comprovar. Artigo 110. Omitir em proveito próprio referência a pessoas ou instituições, tá? E o artigo 111, anunciar a prestação de serviços gratuitos ou propor honorários que caracterizem concorrência desleal, tá? Então, essa questão, pessoal, da deslealdade dentro da publicidade,
dentro da divulgação de serviços, isso é proibido. Então, nós temos que trabalhar, né, como diz lá nos direitos, nos deveres, de forma honesta e verdadeira para com o nosso paciente, para com a sociedade, tá? Para que a gente não esteja divulgando serviços que nós não ofertamos, horários de trabalho que nós não ofertamos e profissionais que nós não temos dentro da nossa empresa, tá? Então, de acordo com a publicidade aí do nosso código de ética, nós somos proibidos. Daí a importância de quem vai prestar serviços ou abrir uma empresa de home care ter uma supervisão, tá? E um atendimento aí do nosso Corém Cofém, ok?